Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Quero, antes de começar, pedir aos irmãos, especialmente os que chegaram aqui bem cedo, desculpa pelo horário, mas em virtude de ser a primeira aula, que na verdade não será nem uma aula, será uma apresentação do curso. Então, a primeira sempre tem algum pequeno contratempo, mas na sequência acredito que não teremos mais essas dificuldades que estamos aqui apresentando para começar. Pois bem, quero convidá-los a se colocarem sobre os pés para que possamos fazer uma oração. Depois eu farei uma breve leitura bíblica e já iniciaremos então com a apresentação do nosso curso teológico. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, aqui estamos reunidos, desejosos e ávidos por aprender mais da Tua Palavra e crescer no conhecimento da mesma. A fome e a sede de aprender mais de Ti nos atrai até este lugar, e nós glorificamos o Teu nome por ter plantado dentro de cada um de nós este desejo de nos aproximar da Tua santa palavra. Eu quero Te glorificar pela vida de cada um que aqui contempla esta noite. Cada um deles, Senhor, são como presentes que o Senhor entrega a esta escola teológica a fim de que possa trabalhar de forma responsável, de forma ética, de forma zelosa, para prepararem homens e mulheres mais capacitados na Tua palavra, a fim de Te servirem melhor e a fim de que o Seu reino continue avançando sobre a face da terra. Nos ajude, ó Pai, naquilo que nos compete, para produzir a instrução que o Teu Espírito deseja gerar no coração e na mente de cada um. Nos dê aqui momentos abençoadíssimos, aulas, ó Pai, recheadas não apenas de sabedoria, mas também da Tua graça. E que tudo, em absolutamente tudo, o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, antes de se assentar, vamos ler um texto da Bíblia. Vamos ler o Salmo 119. Não é todo, não. Eu sei que você trabalhou o dia todo, está cansado, e agora ficar de pé para ler o Salmo 119 todo. Não é ele todo, não. Do verso 137 ao 144. Salmo de número 119, a partir do verso 137 até 144. Está escrito assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da Tua palavra. A Tua palavra é muito pura, por isso o Teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos Teus mandamentos. A Tua justiça é uma justiça eterna, e a Tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os Teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos Teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Amém? Pode se assentar. O Salmo 119, todos nós sabemos, é o salmo de louvor à palavra de Deus. É um salmo que louva a palavra de Deus. E talvez seja por isso que ele é o maior de todos os salmos. É a maior porção quando se divide por capítulos a Bíblia Sagrada, ainda que os salmos não são tidos como capítulos, mas se assim o fosse, seria o maior capítulo da Bíblia, aquele que louva e enaltece a palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus pela presença de cada um daqueles que aqui estão. Ao longo da nossa jornada, eu tenho certeza que outros se somarão a nós. Isso sempre acontece.
e acredito que mais uma vez acontecerá. E teremos aqui um grupo expressivo de homens, mulheres, irmãos, irmãs, de várias denominações, de várias regiões, todos com um propósito em comum: aprender um pouco mais a palavra de Deus, a fim de aplicá-la à sua própria vida e também com a finalidade de poder ensinar aqueles que necessitam de aprender da palavra do Senhor. E justamente com o objetivo de poder ser útil no reino de Deus, no que tange esta tarefa de ensinar a palavra, que a Escola Teológica Shemá se propõe a oferecer cursos teológicos, especialmente aqui o curso básico em teologia. Nesta noite, nós não teremos uma aula sobre um dos conteúdos, ou o primeiro conteúdo do nosso primeiro material a ser estudado, que é o de Bibliologia, este livrinho que está aqui nas minhas mãos. Mas hoje teremos aquilo que eu chamei de aula inaugural, mas que na verdade é uma apresentação de todo o curso, toda a grade, todo o currículo. Nós veremos aqui de forma panorâmica cada um dos livros que estudaremos, portanto, cada um dos materiais que nós estaremos ao longo das aulas debruçados sobre ele. Apresentarei, portanto, uma síntese do conteúdo de cada material e também teremos um espaço aqui para tirar dúvidas, explicar o funcionamento do curso, a duração, a questão do pagamento, como funciona, e aí até o final teremos também um espaço para que os irmãos possam tirar as eventuais dúvidas que possam surgir. Então, nós vamos começar aqui a apresentação, mas eu vou trazer ainda umas considerações preliminares antes de apresentar. Quero chamar a atenção para isso aqui, a necessidade importante de manter desligado o aparelho celular, ou pelo menos deixá-lo no modo silencioso ou no modo avião. Bom, é importante ressaltar que não se deve deixar de trazer para as aulas a Bíblia Sagrada. Nós teremos, cada um, claro, terá o seu material, mas a Bíblia Sagrada é imprescindível que esteja presente junto com você em cada aula. Então, a Bíblia, o material da disciplina estudada, uma caneta ou lápis para anotações, o que preferirem, sempre temos anotações. E hoje eu pedi, algumas pessoas me perguntaram sobre a necessidade de trazer um caderno ou uma folha de papel avulsa para anotações, e eu disse que seria importante trazer. Porém, quando vocês tiverem posse dos materiais, depois eu até vou passar esse aqui para que todos possam observá-lo. Dentro do nosso material, sempre ao final de cada capítulo, tem um espaço para anotações, para facilitar sempre que você acessar o seu material, que esteja na sua estante, Bibliologia, Doutrina de Deus, Cristologia, Pneumatologia, assim por diante. Você quer estudar, dar uma revisada, ou vai preparar uma mensagem, um estudo de um desses conteúdos específicos, Cristologia, suas anotações já estarão juntas com o seu material, isso vai ajudá-lo muito, eu acredito. Assim, portanto, a gente disponibiliza dentro do próprio material um espaço para as anotações. Então, sempre traga caneta, lápis para fazer as anotações. E eu sugiro, tem quem goste, tem quem não, é apenas uma sugestão, usar aquelas canetas marca-texto, para se destacar algumas informações mais importantes, que lhe chame mais atenção, aquilo que não pode ser esquecido, que é conteúdo importante, principal em cada capítulo que nós estivermos estudando. Então, isso ajuda muito também, facilita no aprendizado. E traga sempre um coração disposto a aprender mais de Deus. Venha sempre com essa expectativa, venha sempre com essa disposição, venha sempre determinado a aprender algo novo de Deus, e eu tenho certeza que as expectativas que os irmãos trouxerem serão supridas. Deus sempre terá algo novo a nos ensinar aqui a cada semana. Vamos lá, aula inaugural de apresentação do curso teológico. Uma reflexão inicial que eu trago aqui.
Deixa eu já fazer até uma pausa. Os irmãos têm autorização, se assim desejarem, para fotografar os slides que eu coloco ali. Tem gente que gosta de fazer, alguns ficam preocupados se podem ou não, podem fazê-lo, para depois lerem com calma em casa. A aula está sendo filmada, e esta aula fica disponibilizada depois no canal do YouTube da Escola Teológica. Vocês depois terão acesso e poderão ver a aula. Claro, estando presencialmente aqui, tornarão a ver. Não estando presente por alguma razão, poderão depois acessar a aula e acompanhar o conteúdo que você perdeu, que não esteve aqui presente por alguma razão. Então, acontece muito, sempre acontece. Os alunos participam da aula presencialmente e depois vão lá e assistem de novo para ver com mais calma, pausar quando precisa, para copiar o que estava escrito. Mas se desejarem tirar a foto ou anotar, tem a liberdade. Então, a reflexão inicial que eu trago aqui: não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã separada de uma clara prioridade do lugar que as Escrituras ocupam na vida do crente ou da igreja como um todo. O que eu estou dizendo aqui, em linhas gerais, é que não existe crescimento se a Bíblia não tiver prioridade, que seja na vida do crente, que seja na vida da igreja como um todo. A Bíblia é o padrão final para a nossa fé, moral e vida prática, e também um alimento para o nosso contínuo fortalecimento na fé, na vida santificada e na eficiência do serviço cristão. A Bíblia é, portanto, a nossa regra maior. Acreditando nesta verdade e disposto a cumprir a missão de fazer discípulos, visando o crescimento do reino de Deus, a Escola Teológica Shema oferece o curso de teologia com o intuito de multiplicar o conhecimento das Sagradas Escrituras, formando assim homens e mulheres conhecedores da verdade eterna. Então, esta é a razão do nosso curso, é poder fornecer ou disponibilizar aos irmãos material e conteúdo que possibilitem o crescimento de cada um e o avanço do reino de Deus na terra. Bom, eu quero trazer aqui ainda preliminarmente 10 razões para participar da Escola Teológica Shema, de um curso teológico em geral. Não precisaria ser especificamente da Escola Teológica Shema, mas eu quero dizer 10 razões para se fazer um curso teológico, para desmistificar aquela história de que teologia esfria, teologia atrapalha a vida espiritual, enrijece o crente. Isso tudo aí era história que se falava aí, eu posso dizer hoje, no século passado. Aliás, no milênio passado, né? Isso não tem nenhum fundamento. É impossível alguém que conhece com profundidade a Deus, e para conhecer profundamente a Deus, nós precisamos passar pela revelação que Ele fez de si mesmo, e esta é a sua palavra. Então, o conhecimento profundo de Deus passa pelo conhecimento profundo da sua palavra, e eu não conheço ninguém que conhece profundamente Deus e tem uma vida espiritual fria. Então, é importante conhecer profundamente ao nosso Deus, através da revelação que de si mesmo Ele nos entregou, que é a sua palavra, para que a nossa vida espiritual seja mais alicerçada, aquecida, fervorosa. Então, 10 razões para participar do curso teológico. Primeiro, porque você tem necessidade do genuíno e sadio alimento espiritual, que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, continuado, progressivo da palavra de Deus, o qual é ensinado aqui nesta escola teológica. Em segundo lugar, porque você cresce e desenvolve-se através do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é potencializadora do seu crescimento e desenvolvimento espiritual e ministerial. Você depende disso. Todo servo de Deus depende de conhecimento bíblico para que cresça e desenvolva-se espiritualmente. Terceiro lugar, porque você cumpre os objetivos da igreja do Senhor, pois os objetivos da igreja são estudados na escola teológica. Cada um de nós temos potencial que o Senhor Deus nos deu para ser empregado na sua obra, para
ser utilizado no afã de que a igreja de Cristo avance, progrida, evolua, cumpra o seu propósito na terra, mas às vezes nós nem conhecemos o nosso potencial e tampouco sabemos quais são as demandas da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós precisamos conhecer tanto um quanto o outro. Qual é a função, a tarefa, a razão de ser da igreja na terra? Qual é o potencial que Deus me entregou? A chamada, a vocação, o talento, para que este possa então estar unido, aliado à necessidade da igreja. A igreja tem uma necessidade e você é a resposta da necessidade da igreja. E às vezes você não sabe disso. A escola teológica nos ajuda a entender para que Deus nos chamou, por que nos chamou, o que Deus depositou em nós e nos ajuda a identificar essas necessidades, essas demandas na igreja de Cristo, aqui, ali, lá, acolá, onde eu congrego, onde você congrega, independente, toda a igreja tem necessidades que serão supridas pelos servos de Deus capacitados. Então essa capacitação é para suprir as lacunas que a igreja tem, e você está aqui para ser a resposta à necessidade da igreja. Então, você cumpre os objetivos da igreja, pois estes são estudados aqui nesta escola. Em quarto lugar, é importante fazer um curso teológico, porque você adquire qualidade bíblica e espiritual, pois, eu digitei errado aqui, né? Mas a escola teológica fornece as ferramentas necessárias. Qualidade bíblica, qualidade espiritual, disposição e desejo para fazer a obra de Deus todos temos. Precisamos nos importar também com a qualificação para fazer isto de uma forma, vou ser redundante aqui, mas com qualidade. Então, precisamos buscar capacitação para servir a igreja do Senhor com a qualidade que ela merece. Então, a escola teológica possibilita o crescimento ou aquisição de qualidade bíblica e espiritual. Em quinto lugar, você adquire uma fé mais robusta e madura, e assim estará mais apto para desempenhar as atividades da obra de Deus. A sua fé é fortalecida à medida que você conhece. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, estudando a palavra, mergulhando na palavra, a nossa fé ela vai sendo mais fortalecida. O apóstolo Pedro, inclusive, disse que nós devemos estar preparados para responder a todo que pedir a razão da nossa fé. E às vezes nós temos uma fé que é inabalável, mas nós não sabemos explicá-la àqueles que nos pedem a razão da nossa fé. Eu creio em Jesus, eu creio no céu, creio no arrebatamento, o aguardo, creio na justificação, creio que fui salvo pelo sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar, pagando o preço pelos meus pecados. Eu creio. Mas por que creio? Por que foi necessário Jesus morrer? O que tem a ver o derramamento do sangue de um judeu que nasceu há 2000 anos atrás com a minha vida hoje no século 21, no ano de 2019? Qual é a relação entre o sacrifício dele no início do primeiro século com o pecado que eu cometi hoje pela manhã? Enfim, eu tenho que explicar a minha fé. Eu creio, a minha fé é pura, é genuína, mas ela precisa também ter racionalidade. Porque as pessoas querem saber. A fé é o elemento racional da alma. Por isso lá no meu íntimo, no meu interior, para mim a fé é suficiente. Mas esta fé que é suficiente para mim, ela precisa ser explicada para aquele a quem eu quero convencer. Então eu preciso ter uma fé robusta, estabelecida na palavra, erradicada na palavra. Então o seminário teológico nos ajuda a amadurecer e robustecer a nossa fé. Em sexto lugar, porque você desenvolve a sua espiritualidade e o seu caráter cristão. Especialmente a nossa escola teológica, a gente tem uma visão ministerial. O nosso foco é preparação para o ministério. Não necessariamente que quem faz o curso teológico vai ser um obreiro, vai ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, enfim, um obreiro consagrado, um obreiro titular de uma igreja. Não necessariamente. Mas, obviamente, que todos os que exercerão o ministério precisam desta preparação.
mas não necessariamente todos que são preparados exercerão uma função ministerial. Mas, independente de exercer um ofício ministerial, diácono, presbítero, enfim, como eu acabei aqui de dizer, nós precisamos de ter a nossa espiritualidade, o nosso caráter cristão formado e bem formado para o exercício da nossa fé, independente do ministério. Mas a visão da escola teológica, Shema, é uma visão ministerial. Nós não temos a visão de preparar teólogos para servirem, por exemplo, no meio secular. Eu não tenho aqui a visão e nem o interesse de preparar pessoas para futuramente, quem sabe, dar aula de teologia numa escola primária ou numa escola de nível médio. Não, eu não tenho interesse de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Não tenho essa visão. Muitas pessoas me ligam e perguntam se há o reconhecimento, e até já antecipo, o curso básico de teologia, nenhum do planeta tem reconhecimento do MEC. O MEC só reconhece cursos de nível de bacharelado. Curso básico é sempre voltado para o ministério, depende e precisa do reconhecimento convencional, ou seja, da convenção a qual a igreja está vinculada, não de Ministério da Educação. Mas muitas pessoas perguntam porque alguns já querem entrar no seminário com vistas a exercer um ofício no mercado de trabalho, que não é pecado, não tem nada de errado nisso. Mas a estes eu oriento que procure uma instituição que prepara pessoas para este fim. Não é o caso da nossa escola teológica. Nós aqui visamos preparar pessoas para servir o reino de Cristo, a obra de Deus, a igreja do Senhor. Quem quer servir no mercado de trabalho tem todo o direito, o desejo é legítimo, inclusive é bom, mas não vão encontrar nesta escola a preparação que desejam para este exercício. Aqui a nossa visão é ministerial. Então, aqui nós buscamos desenvolver espiritualidade e caráter cristão para melhor servir a obra de Deus. Em sétimo lugar, você aprende como realizar a tarefa da igreja de evangelização com mais eficácia, cooperando assim com a obra missionária. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Em oitavo, porque você tem oportunidades ilimitadas para servir ao Senhor, pois a escola teológica é um lugar de descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. Aqui eu volto a dizer o que há pouco já disse: talentos que Deus lhe deu e que você sequer sabe que os tem. Eles são despertados na sala de aula da escola teológica. Você descobre que tem vocação que não sabia. Você começa a adquirir conhecimento e daí a pouco você começa a transmiti-lo e percebe que Deus lhe chamou para isso, para ser um professor de escola bíblica dominical, um ensinador de culto de ensinamento, culto de doutrina, um pregador, um missionário. Então, essas vocações na sala de aula são despertadas. O tempo todo a gente fica motivando, a gente fica instigando os alunos a buscarem, compreenderem e entenderem qual a sua chamada, a sua vocação. Então, isso acontecerá naturalmente ao longo do nosso período de estudo aqui, despertamento de vocações. Em nono lugar, porque você se reúne com outros irmãos em Cristo, que também amam a palavra de Deus, fortalecendo o vínculo da fé e praticando a edificação mútua. Isso é outro fator assim fundamental. Você cria laços de amizade com pessoas que têm o mesmo desejo que você. Ao longo dos anos eu tenho visto isso acontecer e tenho me alegrado muito com isso. A gente reúne um grupo de pessoas, como estamos fazendo aqui. No primeiro dia, a maioria não se conhece entre si, o tempo vai passando, as amizades vão se fortalecendo, você vai descobrindo pessoas que têm o mesmo desejo que você e vice-versa, né? E vai criando vínculos que são importantes para o crescimento da obra de Deus. Daqui a 1 ano, 2, 5, 10, você é, quem sabe, pastor de uma igreja, é irmã, é líder do ciclo de oração em algum lugar, e conheceu pessoas aqui que vão lhe ajudar nessa sua demanda para pregar, para ensinar, para dar um seminário, e tudo isso acontece aqui, esses vínculos, estas aproximações, estas identificações. Então é importante participar de um seminário, por isso eu tenho até hoje amigos que fiz no seminário, quando concluí o meu bacharelado há quase 10 anos atrás, e a gente tem amizade até hoje e coopera um com o outro na obra. Isso é
importante. Finalmente, porque a sua vida espiritual é avivada, pois a escola teológica é uma fonte de avivamento, pois onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Alguém tem dúvidas do avivamento que é gerado pelo poder da palavra? Tem alguém que tem dúvida que o verdadeiro e genuíno avivamento acontece pelo poder da palavra? Se alguém em algum outro lugar tem, eu acho que aqui no Alecrim, pastor Elias, depois do culto de segunda-feira ninguém tem. Tivemos aqui um culto de segunda, que é culto de doutrina, de ensinamento, e ao término do mesmo, algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, porque tem gente que acha que Jesus não batiza em culto de ensino e de doutrina, não. Na verdade, eu vou falar agora da nossa igreja, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus há alguns anos tem tido medo de ser Assembleia de Deus. A gente tem medo da nossa própria identidade, tem medo de falar de batismo com o Espírito Santo, tem medo de chamar para orar, porque que é o DNA da Assembleia de Deus, mas a gente tem medo de incorporar a nossa própria identidade, de ter alguma frustração, de não acontecer, etc, etc. E nisso a gente está recuando, e outras igrejas aí, neopentecostais, e abra aqui o parêntese, com suas lambanças, vão ocupando o espaço desta lacuna deixada pela Assembleia de Deus. E aqui não estou sendo apenas defensor de uma denominação, mas estou falando porque é aquela que eu participo. Eu sei que tem outras denominações sérias do pentecostalismo clássico, ou seja, o Pentecoste gerado pelo poder da palavra, mas quando a gente vai recuando com medo do poder de Deus gerado pela palavra, aí as outras igrejas aí, com suas placas inventadas, criadas na mente humana, na empolgação humana, vai ocupando essa lacuna e fazendo essas lambanças, porque a gente tem tido medo de se apresentar e de resgatar a nossa identidade e o nosso DNA. Então nós somos uma igreja genuinamente comprometida com as Sagradas Escrituras e que tem desde sempre experimentado o mover genuíno do Espírito Santo pelo compromisso que tem tido com as Escrituras. Então aqui na escola teológica, crente fala língua estranha, e eu não trago nenhum sino aqui para bater, para aí. Não, a gente vai ensinando a Bíblia, alguém chora, alguém fala língua, alguém se alegra, não é proibido isso não. Amém ou não amém? Os primeiros dias é sempre assim, né? Quem está aqui já que vê outras vezes, está todo mundo enrijecido, fala pouco, é assim mesmo. Depois, vocês vão pegando o ritmo, dá glória a Deus, aleluia, vai anotando. Então a palavra de Deus, ela é a fonte do verdadeiro e genuíno avivamento. E aqui nós teremos isso, porque Deus tem nos dado, e eu acredito que Ele continua conosco e não nos abandonará. Ele vai continuar derramando da sua graça, enquanto nos dedicamos a aprender a sua palavra. Vou falar agora de alguns níveis de conhecimento. Níveis de conhecimento. Eu falo sempre sobre isso aqui para estimular também a busca por conhecimento. Então vou apresentar a vocês 3 níveis de conhecimento na vida do apóstolo Paulo. Quem trouxe a Bíblia aí? Está com a Bíblia em mãos? Os 3 níveis de conhecimento são estes aqui. E estão as referências. Conhecimento herdado é o primeiro, conhecimento pesquisado, que é o segundo, e o conhecimento revelado, que é o terceiro. Deixa eu retroagir. Vamos falar primeiro do conhecimento herdado. Qual é ele? Está lá em Atos capítulo 22, versículo de número 3. Paulo está fazendo sua defesa neste capítulo. E enquanto ele faz a defesa, ele testemunha da sua conversão. Eu vou começar no versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo, ele fala
que no início da sua caminhada, ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel, um dos mais famosos intérpretes da Torá dos dias do apóstolo Paulo. Gamaliel era neto de um homem chamado Hilel, que viveu, claro, alguns séculos antes, e que foi o fundador de uma das principais escolas de interpretação da Torá. Hilel era um, Shammá era o outro. Hilel era que tinha maior notoriedade. E o seu neto Gamaliel destacou-se também como um dos maiores ensinadores, conhecedores profundos da Torá. E Paulo diz que aprendia aos pés de Gamaliel. Uma expressão que implica dizer alguém que está ali junto, absorvendo tudo, captando tudo, não deixando cair nada. Então, esse conhecimento eu estou chamando de herdado, é aquele que vem como herança, que outra pessoa transmite para você, passa para você. É o conhecimento que você adquire através do ouvir outra pessoa pregar, ensinar, e você vai adquirindo aquele conhecimento. Ele passa para você como se fosse de fato uma herança. Então, é o conhecimento herdado. Esse é o primeiro nível que eu chamo. O segundo nível de conhecimento, esse aqui Paulo vai falar na sua segunda epístola dirigida a Timóteo, aliás, a última epístola escrita por Paulo antes de sua morte. O capítulo 4, portanto, é o último capítulo escrito por Paulo, e o versículo 13, os últimos versículos da sua trajetória terrena, da sua vida ministerial, ou da sua vida mesmo como um todo. São os últimos registros do apóstolo antes de adentrar a eternidade. E quando ele está escrevendo, ou encerrando a sua escrita a Timóteo, no versículo 13, ele faz um pedido ao jovem obreiro Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Traga também os livros, né? Ele diz, e os livros, ou seja, traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Pergaminho, olha ali no slide, pergaminho equivale à Bíblia judaica. Os livros são outras obras literárias, materiais que faziam parte da biblioteca do apóstolo. E eu disse a vocês que ele está escrevendo isso nos últimos instantes da sua vida. E ele sabe disso, que a morte brevemente o alcançará e portanto, sua trajetória terrena cessará. Mas mesmo sabedor desta verdade, que ele breve morrerá, ele está dizendo a Timóteo: daqui a pouco eu vou morrer, mas antes de morrer, eu quero aprender mais um pouquinho. Traga os livros, traga os pergaminhos. Eu ainda não morri, então dá tempo de aprender um pouquinho mais de Deus. E tem gente que, aí eu preciso dizer, que é jovem e não quer mais aprender. Ainda não fez nada para Deus e não quer mais assentar para aprender. Pregou em 2, 3 congressos, não quer mais sentar para aprender. O apóstolo Paulo, depois de tantas viagens missionárias, 13 cartas escritas, findando a sua vida, está pedindo: traga livros e pergaminhos, porque antes de morrer, eu quero aprender mais alguma coisa. Conhecimento pesquisado é aquele que você estuda, é aquele que você lê, é aquele que você se dedica, é a sua leitura bíblica devocional, é a aquisição de livros, materiais teológicos, ou mesmo os materiais da escola teológica, que são fontes de pesquisa, as revistas da escola bíblica dominical, enfim, aquilo onde você se debruça, dedica tempo, dedica esforço, dedica dinheiro, porque precisa adquirir. O conhecimento pesquisado, mas tem um nível mais elevado de conhecimento, que é conhecimento revelado. No famoso capítulo que Paulo vai tratar com os irmãos da igreja na cidade de Corinto, sobre a forma correta da ministração da ceia do Senhor, que é o capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios. Geralmente, via de regra, com algumas exceções, todo mês, quando ceamos, lemos este texto e começamos, via de regra, neste versículo que é o 23, quando Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e aí segue o 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bom, tem alguns irmãos que estão presentes aqui, que possivelmente já me ouviram falar neste texto, até por ocasião de alguma ceia, que aqui tivemos oportunidade de falar, mas a maioria nunca me ouviu falar sobre o que eu vou falar agora. E talvez você nunca tenha também se atentado para isso que eu vou lhe despertar a se atentar agora. A gente toma como algo muito simples, simplório, natural, as palavras de Paulo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí ele vai dizer o que recebeu e o que está ensinando. E o que é aquilo que ele recebeu e está ensinando? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse. Ou seja, ele vai dar detalhes do que aconteceu na noite em que o Senhor foi traído, posteriormente foi aprisionado, levado ao sumo sacerdote, etc., até chegar à Via Dolorosa. Então Paulo vai dar detalhes do ocorrido naquela noite, naquela ceia, a última ceia, os detalhes do que Jesus falou. Mas a pergunta é: aonde estava o apóstolo Paulo na noite em que Jesus foi traído? Aonde ele estava? Alguém sabe dizer onde ele estava? Estou até hoje procurando essa informação. Se alguém tiver, esse é o momento. Estava em algum lugar, talvez junto com Gamaliel, ainda aprendendo mais para perseguir crentes. Não estava ali. Eu não sei onde ele estava, mas sei onde ele não estava. Ele não estava naquela sala, ele não estava naquele ambiente, ele não estava naquela reunião, ele não estava naquela ceia. Quando Paulo se converteu, lá no caminho de Damasco, ele ficou algum tempo com os irmãos em Damasco, por ali ele pregou. Ele tinha um desejo muito grande de vir a Jerusalém, se apresentar àqueles que eram chamados de as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Houve uma grande resistência por parte destes em receber Paulo. Havia dúvidas se de fato ele havia se convertido, se a conversão dele era genuína. Então, Paulo ficou poucos dias ali em Jerusalém e depois teve que partir em direção à sua terra natal, Tarso, até que depois ele foi buscado por Barnabé, que o levou a Antioquia por ocasião do movimento que estava havendo naquela cidade, na Síria, e dali ele parte então, a partir do capítulo 13, para as primeiras viagens missionárias. Isso tudo dá um intervalo de aproximadamente 13 anos. Paulo teve pouco contato com os apóstolos. Eles tinham uma certa cisma, diria até um pequeno ciúme da condição de Saulo. Agora Paulo, após sua conversão, tinham dúvidas. Paulo não sabia e não tinha acesso às informações que os apóstolos tinham, e esses, uma vez que eram os detentores das informações e tinham sobre si o encargo de transmiti-la, mas devido ao ciúme não transmitia, não passava adiante, mas guardava para si. E Paulo está querendo saber como é que acontece a ceia, como é que se celebra a ceia, como é que faz, eu não sei e ninguém fala para mim. Aí Jesus disse: fica calmo que eu vou lhe dizer, anota aí. Na noite que eu fui traído, eu peguei o pão e eu disse: este é meu corpo que é partido por vós, tomai. Isso foi revelação que Jesus entregou a Paulo. Jesus detalhou o que aconteceu no momento da última ceia em que Paulo não estava presente. Jesus deu os detalhes daquele momento para Paulo, e Paulo entrega à igreja de Corinto o que ele recebeu do Senhor, que os homens não quiseram dizer para ele. Isso é um outro nível de conhecimento. Isso daqui você não ouve de outra pessoa, não é herdado. Isso daqui você não lê em livros ou até mesmo na Bíblia. Isso daqui é revelação que você alcança de joelho na oração, com comunhão, com intimidade. Deus te revela. Cada nível de conhecimento aqui tem um preço, irmão. Até financeiramente poderia dizer, a pagar, mas não apenas financeiramente. Em todos os aspectos tem um preço. O preço do conhecimento herdado é barato. Todo culto você vem, senta e ouve. Você vem, senta e ouve. Você vem, senta e ouve. Vai só ouvindo. Mas agora você quer conhecimento pesquisado, aí você já tem que ir para a Bíblia, para os livros, dedicar tempo na sua casa, se organizar, sistematizar, né, a sua rotina de estudo. Aí já é um outro preço.
E para adquirir esse conhecimento aqui, irmão, esse aqui o preço então eu nem te falo. Para você não desanimar e dizer, não, deixa para lá, deixa eu ficar só no herdado e no pesquisado. Esse aí tem que orar tanto assim, tem que buscar, tem que jejuar. É um nível mais elevado de conhecimento, muito mais elevado. Em sala de aula, você irá adquirir conhecimento herdado. Você vai ouvir muita coisa aqui que você nunca ouviu, então vai adquirir conhecimento herdado. Em sala de aula você vai receber estímulo para ir em busca de conhecimento pesquisado. Aliás, ao término de cada livro nosso, por exemplo, está aqui o de bibliologia, ao término de cada um deles, é de praxe nossa aqui sortear um livro para os alunos. A cada término de livro, nós sorteamos o material aqui para os irmãos. Então, vocês vão ter acesso a materiais e a gente vai sempre apresentar material bibliográfico e estimulá-los a comprar, adquirir para se aprofundar no conhecimento. Então, receberão estímulo para ir em busca de conhecimento pesquisado e, finalmente, serão continuamente confrontados a buscarem uma vida de comunhão com Deus, conhecimento revelado. Esse aqui eu não posso te dar. Esse aqui eu só posso te instigar, te estimular, te confrontar para ir em busca de conhecimento revelado. Então, para fechar essa parte ainda preliminar, para depois eu começar a apresentar cada um dos materiais, os níveis de relacionamento com a Bíblia, e você depois me diz não, diga para si mesmo, responda para si mesmo qual é o seu nível de relacionamento com as Sagradas Escrituras. É uma pirâmide, cuja base está aqui, ouvir. A pirâmide vai subindo, não é? O segundo nível de relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia, é aquele que não apenas ouve, mas também lê. O terceiro nível é aquele que ouve e lê, mas além de ler, estuda, porque há uma diferença entre ler e estudar. A leitura corrida da Bíblia é uma coisa, aquela leitura em que você para, consulta um dicionário, consulta um compêndio teológico, um comentário bíblico, aí já é um estudo, é algo, um relacionamento mais profundo. A meditação, depois que você fechou a Bíblia, os livros, terminou o estudo, você continua pensando, a sua mente continua aberta para o fluir do Espírito Santo, a respeito daquilo que você ouviu, ou leu, ou estudou, e você fica meditando. E aí o último nível é viver, praticar a palavra. A maioria estão na base da pirâmide, ouve. Tem um grupo aí mais restrito que, além de ouvir, também lê. Um grupo um pouco menor, mas ainda um pouco robusto, ouve, lê e estuda. Tem aqueles que ouvem, lê, estudam e meditam, mas tem um grupo seletíssimo daqueles que ouvem, lê, estudam, meditam e vivem a palavra de Deus. Só que eu tenho uma notícia: o arrebatamento é só para esse pessoal do topo da pirâmide aqui, viu? Aí eu não sei em que nível você está, aí já é uma questão pessoal sua. Mas Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, aquele que pratica, aquele que vive a vontade do meu Pai que está no céu. Então, você vai ouvir, a gente vai ler, a gente vai estudar, você vai meditar, mas quanto a viver, eu não posso fazer isso por você. Eu não posso viver a palavra de Deus no seu lugar. Aliás, já é um desafio tremendo para mim mesmo. Eu sou desafiado todos os dias e você também é e continuará sendo a viver a palavra de Deus. O cristão deve ser, portanto, um profundo conhecedor das Escrituras. O Espírito Santo é o nosso maior professor. Precisamos aprender para conseguirmos explicar. Então, irmãos, vamos lá. Vou começar a apresentar aqui agora aos irmãos o curso teológico. Algumas terminologias que alguém ainda tem dúvidas sobre seus significados, e vou apresentando toda a grade curricular e uma sinopse do assunto que é tratado em cada um dos livros, e eu acho que a gente aqui já vai tirar a maioria das dúvidas que porventura os irmãos tenham. Teologia, o que significa? Teologia origina-se de duas palavras gregas, a língua do Novo Testamento, que é o grego. As duas palavras são estas: theos, que etimologicamente significa Deus, e logia, está bem projetado ali, logia, que é estudo, tratado, doutrina. Então, quando nós falamos teologia, é doutrina sobre Deus, é o estudo sobre Deus, é o tratado
sobre Deus, não apenas sobre Deus, mas o estudo ordenado e sistemático sobre Deus e sobre seu relacionamento com a humanidade. Tem como base a revelação divina que se encontra na Bíblia Sagrada. Então, o estudante de teologia é o estudante da Bíblia. O estudante de teologia é aquele que estuda Deus, mas estuda a revelação que Deus, volta a dizer, fez de si mesmo, que é a palavra. O estudante de teologia é o estudante da palavra. Nós vamos falar muito, é outra expressão muito corriqueira, muito utilizada, a teologia sistemática. Bom, se a teologia é o estudo sobre Deus, o que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é o ramo da teologia que estuda as principais doutrinas da Bíblia, demonstrando suas conexões lógicas, ou seja, ela estuda as doutrinas bíblicas de modo orgânico e estrutural. A teologia sistemática a gente pega as principais doutrinas da Bíblia e nós sistematizamos essas principais doutrinas, pegamos trechos da Bíblia que tratam desta doutrina específica e estudamos de forma sistemática. Por exemplo, eu quero estudar sobre salvação, doutrina da salvação. Aí alguém me pergunta, que texto da Bíblia eu leio? Ou que livro da Bíblia eu leio? Romanos? Sim, talvez principalmente Romanos, doutrina da salvação, mas só Romanos? Não. Há trechos em Gênesis que falam de salvação, se não de forma objetiva, pelo menos alegórica, figurativa. Há trechos no Êxodo, há trechos em Levítico, há trechos em Números, Deuteronômio. Você vai encontrar ao longo da Bíblia versículos, sombras, tipos, símbolos, mistérios. Algumas vezes textos revelativos, ou seja, de forma explícita, outras de forma alegórica, simbólica, precisamos entender, interpretar e aplicar. Mas são vários textos ao longo da Bíblia que falam de salvação. Então eu não posso me restringir a um livro, a um capítulo, a um versículo. Se eu estou estudando sobre salvação, eu preciso pegar um compêndio dentro da Bíblia de textos, de capítulos, de livros, versículos que tratam sobre salvação. Sistematizo todos esses versículos, capítulos e estudo agora só sobre salvação. Então a teologia sistemática ela faz isso, ela pega as principais doutrinas, ela organiza os versículos da Bíblia que fazem isso e apresenta. A título de exemplo, nem todos estiveram aqui, alguns sim, então principalmente para os que estiveram, na segunda-feira, começamos a estudar sobre o Espírito Santo. Não ficamos presos a 1, 2, 3, 4 versículos, mas vários, no Velho e no Novo Testamento, para falar sobre o Espírito Santo. Então é uma forma de sistematizar ou de estruturar de modo orgânico as principais doutrinas bíblicas para facilitar o estudo das mesmas. Então vamos lá, a teologia sistemática, ela divide-se em 10 principais doutrinas, que serão os nossos 10 primeiros livros a serem estudados. Então vou começar por aqui a apresentação. Primeiro, este livro que eu estou com ele na mão aqui, Bibliologia, a doutrina das Escrituras. Biblio, da Bíblia, logia, estudo, doutrina, tratado. Então, em bibliologia, é o tratado sobre as Escrituras, estudando a Bíblia pela Bíblia, entendendo a palavra de Deus através da revelação da própria palavra. Em bibliologia, eu disse que apresentaria aos irmãos aqui uma sinopse, um resumo de cada um dos livros. Então, começando aqui, o primeiro deles, bibliologia. Em bibliologia estudaremos a inspiração da Bíblia, sua inerrância, sua infalibilidade, sua completude, sua canonicidade. Tem outros assuntos, já que estou com esse livro na mão, poderia dizer para você aqui, no nosso sumário, a divisão das Escrituras, a harmonia entre os testamentos, a autoridade, a inspiração, a inerrância, a formação do cânon, a obra do Espírito Santo através da Escritura, a supremacia das Escrituras em matéria de fé e prática, sua completude, sua necessidade, como estudá-la. São os assuntos que ao longo das semanas estudaremos. Se tratando de bibliologia, são os principais temas dentro da bibliologia. O segundo livro, Teontologia, doutrina de Deus,
ou há também quem chame de teologia própria. A gente usa o termo teontologia apenas para diferenciar, já que nós dividimos cada um dos componentes da Trindade na hora de estudá-lo, começando aqui pela teontologia, que é o estudo específico do Pai, a doutrina de Deus. O que estudamos aqui? Estudamos sobre a existência de Deus, seus atributos, suas obras, seus decretos, seu relacionamento com a criação, especialmente com a sua principal criatura, o homem. Dentro dos atributos, vemos os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Aí estudamos sobre onipotência, onipresença, onisciência, que são os incomunicáveis, exemplo de incomunicáveis. Estudamos sobre os comunicáveis, que são misericórdia, amor, bondade, fidelidade. Mas, irmão, mas que história é essa de comunicável e incomunicável? Aí quando a gente chegar lá, você vai saber. Terceiro, cristologia. Alguém arrisca dizer sobre quem estudamos em cristologia? Ninguém arrisca dizer? Cristologia estuda sobre que pessoa da divindade? A doutrina de Cristo, não é? Tirei a dúvida de vocês, ainda ficaram com dúvida, né? Sobre a doutrina bíblica, estudaremos sobre a doutrina bíblica da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, sua preexistência eterna, sua encarnação, sua perfeita divindade, sua perfeita humanidade. Veremos sobre a crucificação, as implicações da morte de Cristo na cruz do Calvário para a salvação daqueles que nele creem. Veremos Cristo na escatologia, aquilo que o Senhor ainda fará daqui para frente, estamos aguardando, seu retorno, seu reino milenial, etc. Então, tudo que diga respeito a Cristo, estudaremos em cristologia. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, que é a palavra grega para espírito. Em pneumatologia estudaremos sobre a divindade do Espírito Santo, sua personalidade, seus atributos, seus nomes na Bíblia Sagrada, seus símbolos, suas obras. Alguns preferem, como terminologia para o estudo sobre o Espírito Santo, a expressão paracletologia. Não está errado. Tanto parácleto, que significa o consolador, aquele que Jesus disse: eu enviarei outro parácletos, outro consolador. Então, o paráclito é o Espírito Santo, é o consolador. Então, alguns seminários usam a terminologia paracletologia. Essa é questão opcional. Nós usamos pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Antropologia, a doutrina do antropos. Antropos, que significa homem. Estudaremos aqui sobre a origem da raça humana, entenderemos o que significa a imagem e semelhança de Deus na criação original, entenderemos a natureza humana, a sua tricotomia, espírito, alma e corpo, como cada um, ou qual a função de cada um, qual foi o efeito deletério do pecado em cada um dos componentes do ser humano, espírito, alma e corpo, como a operação da restauração, da regeneração opera para resgatar a originalidade do espírito, da alma e do corpo, da tricotomia humana. Então falaremos do episódio da queda, a promessa divina da redenção da humanidade. Em sexto lugar, estudaremos sobre angelologia. Alguém vai arriscar? Estudaremos aqui sobre o quê? Os anjos. Isso aí, a doutrina dos anjos. Sua origem, natureza, caráter, bem como a missão e diferentes hierarquias. Por fim, conheceremos a respeito da origem de Satanás e dos demônios. Ora, por que estudar sobre Satanás e os demônios em angelologia? Porque originalmente Satanás e os demônios eram anjos, anjos de luz, foram criados por Deus, bons. Depois, em virtude da rebelião, bom, acredito que vocês saibam disso, estudaremos com profundidade quando lá chegarmos, mas originalmente anjos. Por isso estudamos sobre eles em angelologia. Hamartiologia. E aí é proposital usar aqui essa forma sonora, toda vez para nós aqui em língua portuguesa, né, o H não tem som nenhum, diríamos amartiologia, mas em grego o H tem som de R, então em grego é
hamartiologia. O que ela estuda? Estuda sobre o pecado. Ué, irmão Márcio, precisa estudar para aprender a pecar também? Não precisa não, né? Ninguém precisa fazer curso, faculdade para aprender isso. Não, mas a gente precisa entender sobre ele, sobre sua origem, sobre suas consequências, sobre seus efeitos no gênero humano. Então é nesse sentido que estudaremos a hamartiologia. Soteriologia, a doutrina da salvação. Eu citei ainda há pouco o exemplo, doutrina da salvação, o termo sotério, que significa salvação. Soteriologia, portanto, doutrina da salvação, e nela estudamos o que é salvação, o passo a passo de seu processo, os quais são arrependimento, conversão, justificação, adoção, santificação e, finalmente, glorificação. Glorificação, sim, a glorificação do nosso corpo, a última etapa da salvação, que é a restauração do corpo corruptível, tornando-o incorruptível, a restauração do mortal, revestindo-o de imortalidade. A este processo, teologicamente chamamos de glorificação do corpo. É o último estágio. Começa no arrependimento, o homem se arrepende, se converte, quando se converte é justificado, quando é justificado é adotado, após ser adotado fazer parte da família de Deus, manifesta o DNA divino que é a santidade. Então o último estágio da santificação é a glorificação. Eclesiologia, eclésia, igreja, logia, estudo, tratado, doutrina, a doutrina da igreja. Estudaremos, portanto, aqui sobre a origem da igreja, o desenvolvimento da igreja, conheceremos seus fundamentos, seus símbolos, sua organização e espiritualidade, entenderemos a igreja enquanto organismo, enquanto organização, conheceremos as principais ordenanças de Jesus para a igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Então, eclesiologia gira em torno da igreja. Em 10º lugar, fechando aí as 10 disciplinas da teologia sistemática, escatologia. Escatologia estudamos sobre a doutrina das últimas coisas, a doutrina as revelações do tempo do fim, as profecias. Em escatologia estudaremos as 70 semanas de Daniel, os sinais dos tempos. Conheceremos eventos futuros descritos nas Sagradas Escrituras, dentre os quais se destacam o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final, o estado eterno perfeito. Então tudo isso aqui na disciplina de escatologia. Bom, além das 10 disciplinas que compõem a teologia sistemática, estudaremos ainda heresiologia, que é, claro, sobre as heresias. Neste livro estudaremos sobre as principais seitas heréticas que perturbam o homem e o afastam do conhecimento genuíno do verdadeiro Deus e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Estudaremos aqui sobre testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, sobre mormonismo, espiritismo, enfim, seitas e heresias. Geografia bíblica. Neste livro estudaremos sobre a cosmogonia bíblica. O que é cosmogonia? É a forma como a Bíblia trata sobre a origem do universo. Cosmos, goné, gonia, origem, nascimento. Então a cosmogonia é a origem, o nascimento do universo. Sabemos que existem teorias aí, Big Bang, né, a grande explosão. Aqueles que dizem que o homem veio do macaco. Tem alguém aqui hoje que veio do macaco? Você está aí? Está amarrado, né? Somos criação de Deus, a imagem e semelhança dele, a coroa da criação. Então, na cosmogonia bíblica, nós entendemos a origem do universo, o mundo nos tempos bíblicos. Depois estudaremos especificamente a geografia de Israel, suas planícies, seus vales, seus montes, seus desertos, sua hidrografia, seu clima. Isso aqui é extraordinário, o estudo da geografia bíblica. Como abre o nosso entendimento da Bíblia Sagrada quando nós entendemos um pouco da geografia de Israel, a geografia bíblica. Então, é uma disciplina que eu me empolgo muito com ela, eu gosto muito. Hermenêutica. O que fala hermenêutica, irmão Márcio? Hermenêutica. Neste livro estudaremos sobre a composição da Bíblia, seus idiomas e recursos literários,
Conheceremos suas figuras de linguagem, suas particularidades, os princípios teológicos e históricos para a interpretação bíblica. Hermenêutica é a ciência que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Aliás, existe a hermenêutica secular também, para interpretar outros textos. No nosso caso, nos interessa a hermenêutica bíblica, interpretar a Bíblia. Então, nós veremos aqui os símbolos, os tipos, a tipologia, as linguagens figuradas da Bíblia. Veremos as formas de interpretação de profecia, de livros históricos, de livros poéticos, que é a composição da Bíblia, assim ela está organizada, seus textos. Entenderemos assim um pouco sobre as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, o hebraico, o grego e uma pequena parte em aramaico. Então, hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Aqui estudaremos sobre isso. E homilética? Estuda sobre o quê? Rapaz, o tempo passa, o tempo voa e a piada é sempre a mesma, né? A aula de culinária, né? Como fazer omelete. A piada é sempre a mesma. Neste livro estudaremos sobre os benefícios da homilética, a estrutura de um sermão, as classificações de sermões, por fim, como preparar e apresentar um sermão. Enquanto a hermenêutica se ocupa da interpretação, a homilética se ocupa da explanação. Na hermenêutica sou eu e a Bíblia, estudando, aprendendo, interpretando. Agora chega a hora de ensinar, de transmitir, de aplicar. Aí é a homilética, a arte de elaborar o sermão, apresentá-lo, conhecer as formas de sermão. Tem um sermão textual, temático, o expositivo. A gente aprende sobre isso aqui na homilética, as classificações, como apresentar, como preparar um sermão, um estudo. Agora vamos para a parte final, que é a teologia bíblica. Não que tudo que tenhamos falado até agora não seja bíblico, mas a forma organizacional, né? Sistematização dos assuntos. Lá vimos a teologia sistemática, depois a heresiologia, geografia bíblica, hermenêutica e homilética. Agora vamos ver a parte em que estudamos a Bíblia pela Bíblia, ou seja, como ela está canonicamente organizada, começando com o Pentateuco. Neste livro estudaremos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. O que vamos ver lá? Sobre seu autor, a época da escrita, a teologia, a relação com o restante do cânon sagrado. Depois do Pentateuco, vamos para os livros históricos. Aqui estudaremos sobre os livros que contam a história da ascensão e queda da teocracia, os cativeiros de Israel e Judá, o retorno à terra prometida, a restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Aí passamos para os livros poéticos. Neste, estudamos os livros que vai de Jó a Cantares, os quais contêm o cerne da poesia hebraica. Considerando que estes livros descrevem a experiência do povo de Deus, seu alcance é tão extenso quanto a própria vida. A gente vai entender um pouco da alma hebreia, a alma do hebreu, através da expressão poética dele nos Salmos, a sabedoria ou a sapiência revelada ali em Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então são os livros poéticos, além do livro de Jó. E aí vamos para o grupo dos livros proféticos, que são separados em profetas maiores e menores. Por que dessa divisão? Em breve vos falarei dentro de bibliologia sobre porquê. Neste livro estudaremos sobre as obras literárias dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Claro, se são as obras destes profetas, em Jeremias aí está contido também Lamentações de Jeremias. Faremos uma análise biográfica de cada um desses profetas. Faremos um estudo sobre o tema central de cada um desses livros, a época em que os mesmos foram escritos, o contexto histórico em que estes homens de Deus estavam inseridos na ocasião de seus ministérios e, finalmente, um esboço sintetizado do conteúdo de cada obra. Profetas menores, a mesma coisa. Estudaremos os livros que vai de Oséias a Malaquias, uma análise biográfica de cada um desses profetas, tema central, época em que os mesmos foram escritos, contexto histórico em que esses homens de Deus estavam inseridos na ocasião de seus ministérios e esboço sintetizado do conteúdo da obra. Daí vamos para os livros do Evangelho e Atos.
Aliás, eu acho que eu pulei aqui. Eu pulei aqui no slide hoje, preparando. Faltou um livro aqui, que é o período intertestamentário, que entra aqui, que a gente estuda aquele período que é conhecido como os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos ver ali a mudança, quando o cânon sagrado se fecha lá no Antigo Testamento, quem está no governo são os medos e os persas. Quando você abre o Novo Testamento, agora tem Romanos. Lá atrás você nunca ouviu falar sobre Sinédrio, sobre fariseu, sobre saduceu, sobre publicano, sobre zelote. Quando abre o Novo Testamento, está toda essa turma lá. Aonde eles apareceram? Justamente nesse ato que chamamos de período intertestamentário. Então, apesar de não ter colocado aqui o slide, nesse livro estudaremos sobre este intervalo entre Antigo e Novo Testamento. E aí então chegamos aos livros do Evangelho e Atos. Eu gosto dessa nomenclatura. Ao invés de chamar os evangelhos, eu gosto de chamar os livros do Evangelho. Porque não existem 4 evangelhos. Existe um evangelho escrito por 4 homens. Mas o evangelho é a boa nova. E a boa nova é que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o pecador. João fala isso, Mateus fala isso, Marcos fala isso e Lucas fala isso. Então temos 4 evangelistas falando o único, o Evangelho. Neste livro estudaremos as obras biográficas dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como o livro da história do início da igreja, a saber, Atos dos Apóstolos. Conheceremos um pouco da história de cada autor, o tema central de seus escritos, quando escreveram, para quem escreveram, quais os versículos chaves em cada obra, etc. Chegamos às epístolas. Nelas estudaremos o conteúdo e a teologia das epístolas paulinas e também das gerais. Conheceremos o tema central de cada epístola, quem a escreveu, de onde escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual o propósito final de cada epístola e, finalmente, qual a contribuição e aplicação prática das mesmas para a igreja neotestamentária. Fechando a nossa grade, Apocalipse. Neste livro estudaremos sobre o último e mais intrigante livro da Bíblia Sagrada, o livro da Revelação. Conheceremos sua autoria, época e local da sua escrita, destinatários, tema central e motivo da escrita do mesmo. Conheceremos também as linhas de interpretação deste livro, bem como suas principais divisões e, por fim, teremos um esboço sintetizado do conteúdo desta obra magnífica. Lembrando sempre, no reino de Deus, o vencedor, irmão, não é aquele que chega em primeiro lugar, mas sim quem persevera e vai até o fim. Temos um grupo expressivo no primeiro dia, mas o importante é que os mesmos estejam aqui no último também, no dia da formatura. Acabei de apresentar aqui, de forma bem breve, bem resumida, um esboço sintetizado do conteúdo de cada um dos livros que estudaremos. E agora vou falar, já caminhando para a gente encerrar essa apresentação, vou falar sobre o formato do curso, sua duração, o sistema de pagamento do nosso curso, que é sempre uma dúvida. Alguns já tiraram, eu respondi alguns, a maioria não. Então, para que todos saibam, falaremos agora. O curso tem um formato de 20 disciplinas ao total. Assim, o aluno não paga matrícula, rematrícula, nem ocorre reajustes ao longo do curso. Ele paga por disciplina. Alguns já pagaram hoje, outros talvez não, de repente acertem no final. Mas o que você está pagando hoje não é uma inscrição, não é uma matrícula. Você já está pagando o primeiro livro, que eu vou entregar na semana que vem, quando começarmos efetivamente o estudo. Então você chegou aqui e pagou os R$50, é o Bibliologia. Terminou a Bibliologia, você vai pagar o segundo livro, Teontologia. Terminado este, o terceiro, e assim sucessivamente, até completar a grade dos 20 livros. Quando a gente ficar um período de recesso, no final do ano, deste ano, para o início do próximo, você não paga, só vai pagar quando começar o próximo livro. Então, o período aproximado do curso é de 2 anos. A gente fica aqui 22 meses e meio aproximadamente. Você não vai pagar 22 mensalidades, você vai pagar 20 livros. Você vai comprar os livros. E o detalhe, o valor aí, tudo incluído, R$50, é o livro, é as aulas, é o lanche. Hoje não teremos, excepcionalmente, eu não tinha noção de quantas pessoas viriam, não sabia como preparar,
Mas via de regra, nós toda semana preparamos um lanche, temos um intervalo, todos participam sem custo adicional nenhum. Claro, a gente sempre pede para aquele irmão que gosta de contribuir, um traz um café de vez em quando para somar o lanche que a gente já traz, aí o outro traz aquele bolinho de chuva. Já tem uns irmãos que Deus usa de forma poderosa, traz até salgadinho, Coca-Cola. Esses aí são uns vasos mesmo tremendo na mão de Deus. A gente tem que orar mais e mais por eles. E assim a gente faz esse momento de comunhão do lanche. Irmãos, eu fui várias vezes interrogado sobre o valor, perguntado sobre o valor do curso. Não vai haver reajuste? Não vai haver? Vai continuar 50? Sim. Teve gente até que me pediu, pelo amor de Deus, para aumentar. Foi o Oséias. Eu não atendi o apelo do Oséias. Não vou aumentar. Mas, irmão, de verdade, quando eu concluí o meu seminário, estava terminando o bacharel, já preparando para começar a especialização em teologia sistemática. Tem quase 10 anos atrás. Na instituição que eu fiz o bacharel, o curso básico de teologia, há quase 10 anos atrás, era R$50. E as pessoas, como eu também, mas eu fazia o bacharel, no intervalo ia lá para a cantina comprar salgadinho, comprar refrigerante e tal. Aí já saía toda semana ainda mais aquele dinheiro para comprar o salgadinho, etc. Não, aqui o lanche é disponibilizado por mim, pela igreja. Ninguém precisa pagar a mais por isso. A gente sempre pede, volto a repetir, de vez em quando a contribuição de uma, a gente faz uma escala, um num dia traz um café, o outro traz um suco, e a gente traz aqui o principal. Então, e o valor é 50. A única diferença que eu fiz, como a gente tem aí a máquina de cartão de crédito, e a gente já vinha usando ela há alguns anos, mas muita gente vinha pagando na máquina o valor de 50, uns vinha parcelando, dividindo, pagava a apostila que estava atrasada, chegava na época, eu recebia 20, 30 pagamentos na maquininha, aí vocês sabem dos juros, que eu não passava para os alunos e aí perdia muito. Então a única diferença desta feita é, se for feito o pagamento no cartão, que seja crédito ou débito, vai pagar 55. Pagamento feito no dinheiro, permanece R$50. Esse é o valor. Então, a diferença apenas é se for usar o cartão, crédito ou débito, vai pagar esse valor aí de 55. Então, na verdade, eu reajustei para 55, mas quem paga à vista no dinheiro tem esse desconto de quase 10%. Está aqui uma grade, uma imagem da grade do nosso material, que são... Aí, outro detalhe, né? Quando eu fiz o curso lá, esse valor era apostila. Nós começamos aqui usando apostila. Na última turma, diagramamos e imprimimos no formato de revista, como aquela da escola dominical. Já para essa nova turma, está no formato aqui de livro. Já formatei e diagramei nesse modelo, facilita muito para você guardar na sua estante, para você acessar, para você estudar. Então, como vocês não vão poder levá-lo hoje, eu vou permitir aqui, para passar aí, pelo menos para que tenha acesso, passando aí de mão em mão, para vocês darem uma olhada no material que nós utilizamos. Aqui estão, né, primeira, bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia. A quinta é antropologia e angelologia, estudamos duas em uma mesma disciplina. A sexta é hamartiologia e soteriologia, também estudamos duas em um mesmo livro. Depois vem a teontologia, escatologia, heresiologia, geografia bíblica, hermenêutica e homilética, juntos em um mesmo livro. Daí vem o Pentateuco, os históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Aqui está o período intertestamentário, Evangelhos e Atos, Epístolas e finalmente o Apocalipse. Está ali uma imagem assim da grade curricular, as 20 disciplinas. Então está aí, a duração do curso de aproximadamente 2 anos, aulas semanais das 19h15 às 21h30, todas as quartas-feiras. Cada disciplina estudada leva de 4 a 5 aulas, a maioria 5. Talvez tenhamos 4 livros aqui que estudamos em 4 aulas, a maioria são 5 para ser ministrada, variando conforme o conteúdo da mesma. Os pagamentos da disciplina devem ocorrer sempre, eu peço aqui para facilitar até para os irmãos, então deve ocorrer sempre na última aula da disciplina estudada. Exemplo, quando estivermos na última aula de bibliologia, os irmãos fazendo o acerto, na outra semana eu já trago, vou começar a primeira aula de doutrina de Deus, os irmãos já acertaram, trago para entregar aos irmãos o próximo livro, e assim sucessivamente.
Caso não seja possível pagar nesta data, por conta que o nosso calendário vai alterando, uma época a gente encerra a apostila na primeira semana, outra época na segunda, outra na terceira, não converge com o pagamento, tudo bem, você pode pagar depois, você vai assistir a aula normalmente, vai acompanhar os slides, de repente o livro com o irmão do lado, quando efetuar o pagamento, você pega o seu livro, não tem dificuldade nenhuma, nenhum contratempo, mas para para que a gente tenha aqui uma melhor qualidade no estudo, é bom pegar sempre antecipadamente, portanto, pagando na última aula de cada disciplina. Ou seja, quando termina uma disciplina, o aluno efetua o pagamento da disciplina que estudaremos na sequência. Deixo o espaço aqui agora aberto para dúvidas. Se alguém quiser falar, perguntar, e é bom que faça, irmão. Geralmente a dúvida de um é a dúvida de mais pessoas, só que às vezes tem algum receio de perguntar. O canal não é um canal restrito, é um canal liberado. Escola Teológica Shema. Digitou lá no YouTube, você já vai encontrar lá, inclusive, todas as aulas. Da turma passada. Acho que faltando pouquíssimas aulas, inclusive as primeiras, porque lá começamos a gravar da terceira ou quarta aula de bibliologia. Mas a gente vai sempre reformulando o curso, então a gente vai sempre refazendo as gravações também, atualizando. Mas hoje você já pode entrar lá e até visualizar as aulas. Você vai entrar lá, você vai ver a aula de escatologia, você vai lá na aula de cristologia, etc. Se inscrever, já se inscreve no canal. Aí sempre, por exemplo, essa de hoje que a gente está aqui gravando, deve entrar na sexta-feira, você está inscrito no canal, já chega para você lá a informação automática de que um novo vídeo entrou. Samuel levantou a mão primeiro e depois. Aplicação de prova. Eu vou pedir até mais água para falar sobre isso. Pedir alguém para trazer mais água lá. Pega, por favor, mais um copo lá. Aplicação de prova. Temos as provas. E esse ano pretendo já reformular todas elas. Como a gente tem muito aluno que faz o curso à distância, a gente tem bastante aluno. Na formatura passada aqui, tivemos alunos que vieram de Mutum, em Minas Gerais, que acompanhou toda a turma, todas as aulas à distância, e vieram aqui para a formação. Tivemos alunos aí no estado do Rio também, em Campos, em outros estados. Tivemos alunos até de outros países, em Londres, acompanhando todas as aulas. E eu enviava as provas para eles faziam em casa. Então, como eu já dava esse benefício aos alunos à distância, a gente aplica também o mesmo modelo para os alunos presenciais. Ao término de cada disciplina, eu te entrego a prova para você levar para sua casa e fazer e trazê-la na semana seguinte. Alguém pergunta assim: mas não fica muito fácil, não? Irmão, você vai aprender até onde você quiser aprender. Eu não vou ser vigia de alguém que quer burlar, que só quer certificado. Não tem essa questão de eu ser aqui um general, ficar olhando um para o outro. Se você quer levar o curso de qualquer maneira, colar ou não faz prova e tal, a gente tem um compromisso de passar o conteúdo, mas não tem como ser xerife aqui ou detetive de cada um. Se você quer aprender, se está comprometido em aprender, mesmo estudar, você vai levar para casa, você vai pegar o livro, você vai estudar mais e vai fazer a prova, trazer, e assim é a forma que a gente tem procedido. Tem dado muito certo, não temos tido problema e assim permaneceremos. Então tem prova, todas as disciplinas têm, eu entrego, os irmãos levam, os alunos na semana seguinte trazem, a gente faz a correção das notas e ao final do curso, claro, você recebe certificado, já tem antecipo. Quantos aqui receberam o certificado no curso passado? A gente tem aluno aqui, Oséias, estava por aqui o Sandro, saiu. Na frente do certificado, é claro, o certificado, e no verso histórico, de todas as disciplinas com as respectivas notas. Porque se você depois quiser ingressar em uma outra instituição para dar continuidade, você já leva o certificado com o histórico das notas de cada uma das disciplinas. Pode perguntar. Oi?
Uniforme? Ah, tá, a gente tem as camisas, que não é obrigatório, é para quem queira. Então, é um serviço até que eu digo assim que é terceirizado. Eu chamo a pessoa que trabalha com isso, trago ele aqui, eu nem gosto de me envolver, ficar recebendo, pagando ele, isso sempre dá alguma coisinha e a gente acaba perdendo o foco. Mas aí eu trago a pessoa e os alunos tratam direto com ele, pagam a ele, encomendam para ele e podem fazer uso do uniforme. Então, já temos um modelo pronto. Lá para o segundo livro, que aí a gente já tem a turma mais formada, uns saem, outros alunos chegam e tal, e, enfim, mais ou menos ali, aí eu trago a pessoa aqui para fazer isso, tirar medida, falar de valores, etc, etc. Mas temos sim o uniforme para aqueles que desejarem. Mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida, irmã? Alguém mais tem dúvida? Chegar atrasado do serviço? Você nem entra. Não tem problema não. Como a gente está dizendo aqui, as aulas são filmadas. Você chegou aqui 8h30, você perdeu 1 hora de aula. Aí você pega de 8h30 até 9h30 e depois você vai para casa assistindo no YouTube aquela primeira parte que você perdeu. Não tem problema nenhum em chegar atrasado não. Só tem problema chegar toda a aula na hora do lanche. Aí o negócio já começa a ficar assim, pô, esse irmão só chega na hora do lanche. Tirando isso, não tem problema não. Vamos lá, quero falar para vocês de outra coisa aqui agora, olha aí, ó. Vamos ler a Bíblia juntos em 2019? É uma pergunta, né? Eu estou perguntando aqui, quem deseja. Então, na próxima semana, quarta-feira, que é dia 16, estaremos aqui, outros novos alunos vão chegar, várias pessoas me ligaram e disseram que não poderiam vir hoje, mas estarão na semana que vem. Daí na quinta-feira, ou seja, um dia depois da aula da próxima semana, começaremos a leitura da Bíblia toda. Como é que funciona? Eu já tenho trabalhado assim com outras turmas. Também a gente tem o nosso grupo, criado no WhatsApp, e aí todos os dias eu envio para o grupo os 4 capítulos da Bíblia, algumas vezes é 3, algumas vezes é mais, e até um comentário que eu faço daquele grupo de capítulos estudado a cada dia. E ao final aí de 10 meses e meio, menos de um ano, a gente terá juntos concluído toda a Bíblia. E olha, irmão, é fantástico, porque a gente vai ter um grupo assim de 40, 50, 60 pessoas, todos os dias estudando o mesmo texto da Bíblia, e às vezes ali no grupo, debatendo entre si, olha rapaz, eu li isso aqui, achei interessante, nunca tinha observado, e o outro, eu vi isso aqui, e aí você já aprende com o outro, e com... Enfim, a gente tem algumas regras, claro, no grupo, que eu sempre fico batendo. Tem aquela turma que todo dia vem com aquelas correntes, né? Passa para não sei quantas pessoas, a gente vai sempre bater na tecla da forma ética de proceder no grupo, mas a princípio o foco é as informações pertinentes à escola teológica. Teve algum problema, não vai poder ter aula, um exemplo assim extremo, vai ter um velório na igreja, não vai ter aula, a gente informa, a gente liga, coloca no grupo, pede para multiplicar a informação, algumas dúvidas que tem, a gente responde ali, e o alvo principal é esse aqui, a leitura da Bíblia toda, que a gente vai começar na semana que vem. Tem alguém aqui que gosta de ler Bíblia? Quem vai participar desse projeto aí? Então você que vai participar, anota aí o número, ó. A gente formou esse grupo aí, que por enquanto só tem 2 participantes, que é eu e aqui o de Jaels. E ele é o administrador aí, ele é o nosso secretário responsável. Balança a mão aí, AD Jaels. Anota o número dele ali, ó. Interessados em participar, manda mensagem para ele. No 99, não passe trote, tá? Não venda, não tente mandar mensagem para vender natura, não sei o quê, não sei. É para participar do grupo aqui que vai estudar a Bíblia. Então, 99283-9566. Então, este número é apenas para quem vai participar do grupo. Você já anotou aí também? Você é proativo, hein? Por isso que eu gosto de você. Você é proativo, você está lá na frente. Então, querendo participar do grupo ou precisando de dinheiro, está ali o número, ó. Amém? Bom, irmãos, uma vez então considerando que a verdadeira fonte para o estudo da teologia é a palavra de Deus, começaremos, portanto, a bibliologia na próxima aula. Tem um recadinho aí do pregador Mirim, te espero semana que vem.
Alguém mais tem alguma dúvida? Tem algo a falar, a perguntar? Se não, a gente encerra aqui. E eu digo, hoje infelizmente não teremos o lanche, porque não tinha uma projeção de quantidade e tal, mas semana que vem teremos então a primeira aula. E aqueles que já estão acertando hoje, na semana que vem, a gente vai ter a lista aqui com o nome de todos os alunos. Está ali ok, aqueles que já pagaram. E aí você vai chegar por aqui e já vai pegar o livro com de Jaelce e minha esposa, a missionária Natália, que estarão aqui na secretaria. Você vai passar, dá o seu nome, está lá, o nome está pago, te entrega o livro, dá o ok. Então, aqueles que já acertaram hoje. Que não acertou, vier semana que vem, possa ser que tenha livro para você ou não. Porque eu não posso mandar fazer muito. Eu vi aqui, tem 70 pessoas, vou mandar fazer 70. Aí chega a semana que vem, alguns desistiram, vem 40 e sobra um monte de livro. Então eu vou fazer a medida dos pagamentos que estamos recebendo. Semana que vem vai ter livro para aqueles que acertaram hoje aqui. Ou alguma eventualidade, eu vim despreparado, vim só para ver se gostaria ou não de fazer, decidi fazer. Você vai poder encontrar nosso irmão Dejaelso aqui na igreja, ou talvez a mim mesmo. Amanhã estarei aqui na quinta-feira. Na sexta, encontro de Jaelso, domingo. Nos outros cultos normais, eu não estou mais aqui na sede, porque desde o último domingo, começamos a dirigir a congregação em Zumbi dos Palmares. Portanto, estamos lá. Mas aí aqui na sede nos representando, está o de Jaelso. E temos aqui os irmãos lá do Zumbi. Tem alguém do Zumbi aí? Tem um grupo aí abençoado. Então, a gente está lá, às terças, sextas e domingo, mas aqui na sede estará o nosso irmão de Jaelso, na segunda-feira, na sexta e principalmente no domingo, para atender. Se você quiser vir trazer o dinheiro, a ficha preenchida de inscrição depois, poderá fazê-lo. Bom, se não há nada mais a tratar, vamos nos colocar de pé. O pastor Elias já saiu também, precisou ir. Ia pedi-lo para fazer esta oração final, mas faremos aqui então, encerraremos esta apresentação e semana que vem começaremos. Há um outro detalhe, uma pergunta que não fizeram, mas já me antecipo. Às vezes pergunta, até que livro pode entrar? Pode entrar no segundo livro? Pode entrar no terceiro? Pode entrar até no terceiro, quarto livro. Você pode convidar mais pessoas. A pessoa entrou no terceiro livro, ela nos acompanha do terceiro em diante, e ela pode adquirir o segundo e o primeiro que ela perdeu, assistir às aulas no YouTube, fazer prova e continuar caminhando conosco. Então, convidem mais pessoas, mais irmãos, podem trazer semana que vem. Eu vou trazer alguém, mas ele está em dúvida. Pode convidar para participar da aula sem compromisso, ele poderá vir, sentar aqui, assistir a aula, então não tem nenhum problema. Pode convidar mais pessoas, mais amigos, mais irmãos para vir e estar conosco, e se assim eles desejarem, participarem do curso conosco também. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Ti nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de termos este tempo aqui em que falamos, ó Pai, acerca deste curso que o Senhor nos tem dado para que possamos aprender mais a Tua palavra e estarmos mais preparados para estudá-la. Mais uma vez eu quero manifestar a minha alegria e dar a Ti, ó Deus, uma palavra de louvor por cada uma das vidas que aqui estão. Que o Senhor acrescente mais, que tenhamos um grupo ainda mais robusto de pessoas desejosas de aprender mais e mais a Tua palavra. Nos abençoe em tudo, nos dê graça, força para chegarmos até o final desta jornada e que em tudo o Teu nome seja glorificado. É sempre o meu desejo e é sempre a minha oração, que o Teu nome seja glorificado em tudo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Isso é importante, hein? Quem ficou com caneta aí que estava preenchendo ficha, depois devolve, que senão você não vai para o céu não, hein? Principalmente essa daí, da bandeira dos Estados Unidos aí, que é presente que o de Jaelso ganhou. É sua? Presente que o Tiago, recebeu. Então, depois passa aqui e devolvo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, volta semana que vem e traga mais alguém, em nome de Jesus.